Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando mais com vocês sobre a Palavra de Deus. São 150 dias, 150 salmos. Então, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário aqui. Hoje nós vamos ler o Salmo 55 e eu tenho algumas perguntas para fazer e você pode responder aqui nos comentários, você pode responder para você mesmo, você pode responder para Deus. Hoje nós temos aqui, Marta e Maria vão estar aqui acompanhando esse momento junto com a gente. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de te levar a pensar é a respeito de você. O que você sabe sobre você? O que você sabe a respeito do que Deus pensa sobre você? E o que as pessoas que estão ao seu redor sabem disso? Você está ao lado, próximo de pessoas que sabem quem você é em Deus? E eu estou falando apesar das brincadeiras, apesar das suas falhas, apesar das discussões, das desavenças ou opiniões contrárias. As pessoas que estão ao seu redor sabem que você é uma pessoa de Deus e você sabe que as pessoas que estão ao seu redor também são homens e mulheres de Deus. Você consegue reconhecer isso nelas? E se você sabe disso é porque alguém te contou. Então, os seus pais, eles sabem que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Eles reconhecem isso em você. Você já foi em algum culto e algum profeta ou alguma palavra já feriu seu coração ao ponto de você ter clareza a respeito de quem você é em Deus? E é maravilhoso quando você vai em um culto e alguém diz: você é um homem, você é um jovem de Deus, você é muito amado, você tem um coração maravilhoso, o Senhor vai te levar pelas nações, o Senhor vai te usar na palavra, o Senhor vai te usar como profeta, você é filho, você não está mais abandonado. É maravilhoso ouvir essas coisas, de fato, e é melhor ainda quando nós estamos em um lugar e as pessoas reconhecem isso em nós. Então nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos. Mas quando isso não acontece, e quando os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade não conseguem identificar isso em nós e começam lançando palavras que vão no sentido contrário daquilo que você ouviu Deus falar com você e ao contrário daquilo que você ouviu seus pais, os seus amigos ou os seus colegas de igreja falando com você. Como você reage a palavras contrárias àquilo que você ama? Então, digamos que você é uma pessoa muito paciente, você escuta o tempo todo alguém dizendo que você é impaciente. Ou quando você age como uma pessoa de Deus, como paz, sabedoria, trazendo mansidão, tentando intervir nos dilemas da vida, e você escuta que você é uma pessoa que só traz confusão. Eu lembro que eu trabalhava em uma loja de departamentos anos atrás e a minha gerente virou para mim e falou assim: olha, você não arruma muita confusão, mas é impressionante como toda confusão seu nome é citado. E eu fiquei bem espantado com isso na época, e ela disse para mim: você precisa sair desse cenário. Você não está na confusão, mas todas as confusões, todas as desavenças, todas as complicações que nós tivemos nessa semana aqui, por incrível que pareça, alguém cita seu nome. E para o lugar que eu quero que você chegue, para os planos que eu tenho para você, não é bom o seu nome ser citado no meio dessas discussões. E era coisas de criança, né? Pessoas que a gente era o primeiro emprego de todo mundo, então a gente estava aprendendo ali como se comportar, como falar, como opinar, o que não falar em um local de trabalho. Mas eu fiquei muito espantado com aquilo, porque naquela época eu tava voando, Maurício. Tava orando pra caramba, jejuando muito, lendo muito. E nessa mesma semana eu fui em uma vigília e o pastor, o menino que tava pregando, né, o rapaz falou: olha, Deus vai colocar a ciência da palavra dele nas suas mãos. Você vai começar a ler a Bíblia e tudo vai fazer muito sentido pra você. Então eu tava numa semana assim: nossa, eu sou muito crente, eu sou muito brabo. Aí eu vou lá e escuto aquilo, que toda a confusão, toda a fofoca que tinha meu nome por algum motivo estava ali no meio. E quando as palavras contrárias vêm de pessoas que você admira, sabe? E quando você escuta da sua esposa que você não é uma boa pessoa? E quando você escuta da sua mãe que você não é um bom filho?
E quando você escuta do seu pai que você não é um bom filho, ou escuta dos seus filhos que você não é um bom pai? E quando você tá dando o máximo de si para ajudar alguma pessoa, alguma instituição e por algum motivo aquilo não é reconhecido, ou a única coisa que parece saltar aos olhos das pessoas são os seus erros. E quando você é maravilhoso a semana toda e chega um dia, você não tá bem e parece que toda a semana desmorona. E quando as pessoas que você mais acredita não acreditam em você ou não confiam em você, como você reage a essas coisas? E por outro lado, e um outro ponto é e quando você é de fato traído, quando você é caluniado, quando você é desmoralizado, quando você é envergonhado pelas pessoas que você ama, pelos de dentro da sua casa. Como que você fica? Como que seu coração fica? É, porque muitas das vezes nós temos uma palavra clara a respeito de quem nós somos, a respeito de quem Deus é em nós, de quem nós somos em Deus, mas nós escutamos tantas coisas ruins a respeito de nós que a gente passa a desacreditar daquilo. Você fala, nossa, fui num culto, o irmão falou comigo, ou nossa, fui para a faculdade, o professor falou tão bem de mim, ou fui para tal lugar e isso foi tão legal, mas eu chego em casa e as pessoas da minha casa não reconhecem isso, então provavelmente eu não sou isso que Deus está falando. E, então, como lidar com isso? E nós vamos nos deparar com todas essas questões no Salmo 55. Ele diz assim: Ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão dos ímpios. Pois agem contra mim com maldade e me perseguem com furor. Meu coração dispara dentro de mim e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Então, Davi, ele está dizendo que ele começa a ficar ansioso, ficar depressivo, oprimido, porque os inimigos dele, as pessoas que não acreditam nele, estão falando a respeito dele. Quantas vezes, né, nós nos colocamos nesse lugar? Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem nós somos, mas nós escutamos uma palavra ou uma seta ou alguma coisa de alguém e essas palavras nos colocam nesse lugar de perturbação. Porque quando alguém fala algo com você da parte de Deus, quando alguém vai te direcionar vai trazer para você um direcionamento da parte de Deus, esse direcionamento ele não deve te deixar oprimido. Minha mãe sempre falava isso. Fala até hoje. As palavras que vão te direcionar, elas não devem te colocar em um lugar de opressão, elas não devem te colocar em um lugar de medo, elas não devem te colocar em um lugar de ansiedade. Então nós precisamos examinar por que eu estou ansioso com essa palavra, por que eu estou me sentindo tão oprimido com essa palavra. Então o fato de alguém falar algo com você e você se sentir oprimido não significa que aquilo é de Deus. Porque quando um direcionamento vem da parte do Senhor, ele vem carregado de amor e de cuidado e te aproxima, por mais difícil que seja. Sempre vai te aproximar. Então Davi, ele começou a ficar perturbado por causa da opinião do inimigo dele. E ele diz assim, né? Esse versículo eu vou deixar por último, que é o versículo 6. E nós vamos pular diretamente para o 9, porque eu acredito que o versículo 6 é algo que nós devemos fazer em vários momentos. Então nós nos deparamos aqui com a oração do inimigo, quando o inimigo está dizendo que nós não somos quem nós deveríamos ser, ou nós começamos a entrar em um estado de medo, de morte, porque o inimigo está falando isso e isso daquilo.
a opinião dos outros, né, tá nos levando para esse lugar. E o versículo 9: Senhor, confunda-os e frustra os que falam, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam ao seu redor, em torno dos seus muros. Violência e maldade também estão no meio dela. Há destruição no seu interior, opressão e fraude não se afastam das suas ruas. Não é. E esse versículo 12 agora, ele vem trazendo uma outra situação. Não é um inimigo que me afronta. Isso eu poderia suportar, nem é o adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, meu colega, meu companheiro e meu amigo chegado. Juntos tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Que a morte os assalte e desçam vivos ao Sheol, porque a sua morada é no íntimo, porque na sua morada e no seu íntimo há maldade. Então Davi está dizendo que quem estava oprimindo ele aqui no início, que nós encaramos como alguém distante, era alguém de perto. E nós precisamos entender que existem pessoas que estão do nosso lado que vão nos trair. E você precisa tomar cuidado para você não ser um traidor. Então nós temos dois cenários aqui. O primeiro é: existem pessoas que estão ao seu lado, que vão te trair, que vão te afrontar, que vão te menosprezar. E você precisa estar preparado para isso. Eu não estou dizendo que você tem que andar desconfiando de todo mundo, que você tem que achar que qualquer situação aquela pessoa quer te trair, ou qualquer erro é uma traição. Não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa estar preparado. Porque a traição vai vir. Jesus, ele foi traído. E Jesus não foi traído só por Judas. Todos abandonaram Jesus. Pedro voltou a pescar. O outro só acreditou depois que viu a mão. Todos fugiram. E você tem João que fica aos pés da cruz. Mas Jesus foi abandonado. E você teve a traição de Judas, que foi pontual, que é pontual, né? O traidor. De fato. Mas você precisa lidar e entender que vão ter momentos na sua vida que as pessoas vão se afastar de você. As pessoas vão se afastar de você. E muitas das vezes vai ser aquela pessoa que era o seu porto seguro. E as pessoas podem se afastar de você por morte, pode afastar de você por causa de uma briga ou por causa de uma opinião contrária. Mas no final das contas, você precisa estar preparado. Não estou dizendo que todos vão te abandonar, estou dizendo que algumas pessoas vão fazer isso. E você precisa ter um coração em Deus para resistir a isso. Então a grande questão aqui é que caminhávamos juntos para a casa de Deus. Você era meu amigo, meu colega, você era meu irmão. E Davi, ele segue dizendo assim, ó: mas eu invocarei a Deus, o Senhor, e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Em paz livrará minha vida dos que me perseguem, pois há muitos que lutam contra mim. Deus ouvirá aquele que está entronizado desde a antiguidade. Ele responderá: porque eles não mudam de ideia, nem temem a Deus. Aquele meu companheiro levantou a mão contra mim, contra os que vivem em paz com ele, quebrou o que havia tratado, e falou. E isso daqui é muito pontual. Então ele está dizendo que o que traiu, ele não foi traído. O que traiu, ele andava em paz. O que traiu era alguém de confiança. Então ele começou a ser violento com aqueles que andavam em paz e ele começou a quebrar todos os tratos que ele havia feito com as pessoas. E Davi agora vai falar sobre a característica dessa pessoa, desse amigo dele. A sua fala era macia, como manteiga, mas havia rancor em seu coração. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite,
mas eram como espadas desembainhadas. Então existem pessoas ao nosso lado que têm falas macias, que são eloquentes e que vão te trair. Vão caminhar, vão junto com você para a casa do Senhor e que vão te trair. E que vão trair o reino de Deus. E Davi, no final, ele diz algo, e nós vamos voltar no capítulo 6, mas ele diz algo maravilhoso. Ele diz: entrega a sua ansiedade ao Senhor e ele te dará sustentação. Nunca permitirá que um justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Criminosos e traiçoeiros não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Então, a solução, a resposta é: quando aparecer, quando você estiver nesse lugar de ser traído, de ser abandonado, de ser deixado, entregue sua ansiedade ao Senhor. Não tente fazer justiça com suas próprias mãos, não tente agir de maneira intelectual, não tente ser o mais espiritual. Não. Entregue sua ansiedade ao Senhor, por mais profundo que seja a ferida, e volte para o Senhor. E o versículo 6, ele diz assim: ah, quem me dera ter asas como de pomba. Eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia no deserto, e logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Então nós precisamos estar com o coração nesse lugar. Quem me dera se eu tivesse asas para encontrar o Senhor. Quem me dera se eu pudesse me abrigar no Senhor. E o Senhor, Ele vai te abrigar, Ele vai te encontrar. Talvez hoje você tenha uma ferida com a igreja. Não se afaste da igreja porque alguém lá dentro te feriu. O Senhor, entregue a sua ansiedade ao Senhor. Talvez você vá ter que caminhar com aquela pessoa que te traiu. Talvez você vai ter que voltar a caminhar com aquela pessoa que não acreditou em você lá atrás. E por que você vai fazer isso? Porque você é o maior, você libera perdão para todo mundo, porque você é maravilhoso? Não, porque a sua ansiedade está no Senhor. A sua ansiedade está no Senhor. O Senhor que te guarda e o Senhor que te mostra as pessoas também. E se o Senhor te mostrou alguém que te traiu e essa pessoa não se arrepende, essa pessoa não tem atitudes de arrependimento, essa pessoa não restaurou, talvez essa pessoa te difamou, talvez essa pessoa falou mal de você para todo mundo da igreja, essa pessoa precisa ir lá e se retratar. Precisa voltar em todos os lugares onde ela falou mal de você e se retratar. Essa semana eu estava conversando com Vitória a respeito de Zaqueu, né? Que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu tem uma atitude e ele diz: olha, eu roubei dinheiro de todo mundo e eu vou restituir tudo que eu roubei. E ele diz isso, né? Eu vou restituir 3 vezes mais de tudo que eu roubei de todo mundo. Então, se essa pessoa não tem essa atitude, e talvez você seja o traidor. E se você, meu amigo, foi o traidor, se arrependa. Volte. Volte para casa. Talvez o quem te feriu foi sua mãe, foi seu pai. Talvez você seja um pai que feriu, talvez você seja uma mãe que feriu. Volte, libere palavras de bênção sobre seus filhos. Libere palavras de bênção sobre seus pais. Vá lá, peça perdão. Porque os traidores não viverão nem metade dos dias que o Senhor planejou. E você acha que esses dias, a metade dos dias que eles vão viver, serão dias abundantes, serão dias de paz? Então, talvez o que esteja distanciando você da verdadeira paz seja o perdão. Talvez o que esteja privando você da verdadeira paz seja a restituição. Você vai lá e você restitui. Olha, liberei palavras de maldição contra você e hoje eu venho te pedir perdão. Talvez a pessoa nem lembre disso. Mas você sabe o que você fez, você sabe o que você falou. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos encontramos no próximo salmo.